Especial informação, eleições autárquicas 2025, seja bem-vindo. Eu sou Ana Sofia Vinhas e está a acompanhar-nos no Conta Lá. Continuamos no distrito de Évora. Vamos olhar agora para o concelho de Borba. Convidámos todos os candidatos de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal para participar neste debate, mas apenas PS, a coligação PSD e CDS-PP e CDU puderam aceitar. Muito obrigada a todos. Começo pelas apresentações. Aqui do lado da coligação PSD-CDS-PP, Benjamin Espiguinha. Do lado do Partido Socialista, Pedro Grego Esteves. E do lado da CDU, Jorge Pinto. Meus senhores, os três têm já experiência em gestão autárquica, ou como variação, como vereadores, ou membros de uma Assembleia Municipal. E o que eu vos pedia era, de uma forma muito resumida e breve, que me dessem o atual retrato do concelho de Borba. Começo por si, Benjamin. Muito obrigado pela oportunidade. Felicitar-vos também por este desafio. Também penso que é para nós, mas também é para vocês. E, portanto, dar-vos os parabéns por esta iniciativa. Obrigada. Infelizmente, o concelho de Borba é um concelho que estagnou. E é essa a percepção que eu tenho. Felizmente, tive a oportunidade de viver toda a minha vida no concelho de Borba. E a pergunta que nós podemos fazer nesta altura é, nestes 12 anos, porque no fundo isto também é uma fase de avaliação, o que é que melhorou, se melhorou alguma coisa. Quando diz 12 anos, está-se a referir à atual gestão do movimento. É verdade que no Unidos último por Borba. No movimento Unidos por Borba, precisamente. O atual presidente não é recandidato. Não é recandidato, já não pode cumprir os 3 mandatos. É verdade que o último mandato do Partido Socialista também já tinha trazido o Partido Socialista, nos 2 primeiros mandatos, e não me custa reconhecer isso, fez um trabalho que eu até considero positivo. Mas depois o último mandato, para mim, também já entrou em decadência. E, portanto, o que é certo é que este atual movimento também não conseguiu inverter essa situação. E qual é o seu retrato? Que retrato faz atual deste concelho? É um concelho estagnado, é um concelho onde não há planeamento, é um concelho que vive um bocadinho o dia-a-dia, não se foi capaz de haver planificação. Penso que é um concelho que não tem um rumo, não foram capazes de identificar um rumo desde o início e, portanto, andámos um bocadinho a navegar à vista. Portanto, é o Pedro que eu faço. Grego Esteves, um elogio a 2 mandatos seguidos do Partido Socialista e uma crítica no final. Qual é o seu retrato, o atual retrato? É o normal. O Partido Socialista, enquanto foi poder na autarquia de Borba, desenvolveu uma série de projetos dos quais me orgulho e dos quais dou a cara por eles, naturalmente. Infelizmente, estes últimos 12 anos, e diga-se de passagem, com um movimento criado é muito à volta daquilo que eram alguns dissidentes do Partido Socialista, não foram capazes de inverter a situação. Nós há mais de 20 anos que perdemos população. E este é um problema grave. Vamos debater ao detalhe essa questão. Sim. Até tenho aqui uns números que eu gostaria de partilhar certíssimo. Também. Pedi-me um diagnóstico e eu estou a fazer um diagnóstico assim por Obrigada. geral. E para mim esse é dos pontos mais importantes. Crítico, sim. Não há emprego para os jovens. Não há emprego para os jovens, também motivo das políticas que têm sido assumidas em termos daquilo que é a disponibilização de lotes industriais. Já devemos falar sobre o assunto também. Infelizmente o setor dos mármores está em crise. A agricultura já não absorve a mão de obra, não tem mão de obra e ao mesmo tempo necessita dela. Parece um paradoxo, mas não é. O pequeno comércio, se olharmos para o pequeno comércio em Borba, definha todos os dias, cada vez há menos lojinhas, menos lojas, e não temos espaços comerciais de grande dimensão, apenas temos um espaço comercial de grande dimensão. Aproveito para dizer que há uma grande conversa acerca de não se instalar uma nova superfície comercial em Borba. Mentiras daquelas que se arranjam em tempo de campanha eleitoral. Mas defende que haja? Tem a ver com o mercado. Esta situação tem a ver com o mercado. Se o mercado, se existir pessoas, se existir população, se o mercado assim o entender, pois que esteja disponível para o fazermos, porque, apesar dos problemas que traz, é também um grande empregador. E nós temos um déficit também de emprego. Muito obrigada. Acho que já ficou assim um retrato geral. Vamos entrar sim. mais daqui a pouco no pormenor. Jorge, gostava de ouvir o seu diagnóstico. Olha, obrigado por este convite. Obrigada a nós. Saúdo o Benjamin, saúdo o Pedro, e não estranho que o movimento não tenha estado disponível porque é um movimento mútuo. Movimento? Mútuo. Mútuo. Mudo.
Mudo nas propostas, mudo na palavra, mudo na ação. Não pode ser assim tão mudo, porque a verdade é que tem sido... Sim, é verdade, e essa é a vontade das pessoas. Têm ouvido. É a vontade das pessoas. Mas eu, antes de entrar no programa, consultei os indicadores do ISCTE sobre o desenvolvimento e o Benjamin... O Jorge é economista. Sou economista. O Benjamin foi muito benéfico para o atual mandato porque disse que está em estagnação. Ora, os indicadores publicados pelo ISCTE, no índice de desenvolvimento económico, na competitividade, no desenvolvimento social e local, no bem-estar social, nos serviços coletivos, na atratividade, tem fraco, em perda. E tem apenas fraco no rendimento e as acessibilidades, passam a autoestrada a 500 metros mediano. Portanto, é um conselho em regressão. E nós poderemos ver neste programa, para informar a população, o futuro, mas tendo presente o passado. Falamos de 3 ciclos eleitorais, cada um deles de 12 anos. O da CDU, a que seguiu do Partido Socialista, e agora o do MUB. Com uma frase que o MUB colocou, que era Borba faz bem, o MUB faz mal. E nesse ciclo, eu dou apenas um indicador que é importante e com certeza que qualquer destes candidatos aqui, e veremos que também há pontos de divergência e identidade de cada força política, mas também pode haver pontos de convergência. A habitação hoje é um problema nacional. Vamos debatê-lo seguramente. Dou-lhe apenas este indicador. Durante o ciclo da CDU, nas infraestruturas foram construídas em Borba, grande parte por iniciativa pública, cerca de 540 habitações, que deixaram planeamento e que permitiram ao Partido Socialista fazer cerca de 240 construções, ou disponibilizá-las, mas que não planeou para a seguir, e o MUB tendo chegado com o terreno deserto durante o último censo, há 44 habitações. Hoje o mercado está... Jorge, vamos debater o privado, em vamos pormenor é só este indicador para perceber porque é que habitação. Borba está em perda. Mas eu tenho esperança, sobretudo pela capacidade da CDU, pela nossa experiência, que Borba renasça. Vamos a outros números, se estiverem de acordo, e corrija-me, principalmente o Jorge, que é economista, e pode ter esses números mais atualizados que aqueles aos quais eu tive acesso, que numa década o Conselho perdeu cerca de 12% dos seus habitantes. Neste momento são cerca de 6.428 habitantes, são os números aos quais eu tive acesso. Estamos a falar de 12% numa década, entre 2011 até 2021. Benjamin, são números de facto preocupantes numa população envelhecida e os jovens a sair. Propostas têm para inverter este cenário? É assim, é evidente que não é um cenário que se inverta facilmente. Nós temos consciência disso. Agora, ficar parado também não é a solução. Portanto, nós, ao nível do Conselho, entendemos que deve ser feito um esforço enorme de captação de investimento. Para criar postos de trabalho? Porque só assim é que se criam postos de trabalho. Quer dizer, nós sabemos a dificuldade que existe por todo o Alentejo, Borba não é exceção, infelizmente, mas nós temos que ser proativos e tentar arranjar estas situações que possam ser vantajosas, que possam ser aliciantes. Que tipo de postos de emprego é que acha que Borba deve receber? Assim, eu penso que tipo de empresas é que gostaria de atrair para o Conselho? Portanto, alguns que possam ter capacidade produtiva, até porque a mão de obra ali existente não é tão qualificada quanto isso, mas também achava que ao nível da prestação de serviços, porque também vamos tendo jovens qualificados que infelizmente não vão conseguindo ficar no Conselho, e penso que também a esse nível poderia haver uma boa resposta e assim permitir, juntamente com políticas de habitação, também, como já disse, iremos falar... Os senhores têm noção quanto é que custa alugar uma casa em Borba, no Conselho? Tem. Pode partilhar connosco, por favor. Neste momento estão-se a alugar as casas um T2 por volta dos 400, 500 euros. Entre 400 e 500 euros. Um T2? Sim. 400, 500 sem ser novo, sem ser novo. E não estamos a falar de não zona mais nobre de não estamos a falar de nada. Borba, o problema nem de acabamentos de luxo. Sim, é isso que me está a querer dizer. Sim. Estamos a falar de uma habitação. Sim, normal. O problema é que em Borba nem sequer essa oferta existe. Nem sequer... o que inflaciona ainda mais os preços, não é? Naturalmente. Borba tem que apostar na habitação. Se queremos ter pessoas, temos que ter habitação, porque todas as coisas se interligam umas com as outras, como é natural, naturalmente. E a Câmara de Borba pode ter e deve ter um papel preponderante nessa situação. A primeira coisa é, desde logo, tudo aquilo que são lotes municipais serem colocados de imediato no mercado. E colocados no mercado a preços reduzidos.
Ou acessíveis? Acessíveis. Quando digo reduzidas, acessíveis. Eu dou o exemplo, por exemplo, na freguesia Dourada, que é uma freguesia rural com muito poucas pessoas, que tinha um loteamento elaborado feito há muitos anos. Decidiu-se reduzir os preços dos terrenos para 50% do preço a que estavam, e neste momento existem apenas 2 lotes e só não estão ocupados porque esta situação da banca não permitiu às pessoas que andassem para a frente com a compra. E é este tipo de políticas que temos que ter, é disponibilizar lotes para a autoconstrução, fazermos um esforço para a construção, para arrendamento a custos controlados. Mas como é que se atrai o investimento, Jorge? Imagino que esteja de acordo. Como é que se atrai esse investimento? Como é que se chega ao pé de um construtor civil e se diz, investe aqui, constrói aqui? Vamos por partes. Ana colocou que eu sou economista. Sejam à vontade de sou economista e uma das questões que tenho, para além de ser eleito desde 1979, em Moura, em Évora, em Estremoz e em Borba, e em Évora tive 12 anos como vereador, fui docente da Universidade de Évora e dava a cadeira de Economia Regional. E temos que ter a consciência que um concelho pequeno do interior em regressão é muito mais difícil de gerir pelos recursos que tem e pela capacidade de atratividade que tem. Para além do investimento, como o Benjamin dizia, há hoje uma mobilidade maior. E a competitividade destes concelhos que têm dificuldade em atrair emprego e de fixar jovens, porque felizmente os jovens de Borba, como os jovens de outros concelhos, vêm a estudar cada vez mais para o ensino superior e depois não têm oferta de emprego e, portanto, esse é um dos fatores da desertificação. Ou como o Pedro colocava o aparente paradoxo da agricultura, e não só, vamos a esta questão, que é a capacidade de diálogo e de perceber que nem só as nossas propostas são válidas. O PSD, neste mandato, fez uma proposta de reorganizar as freguesias no sentido da freguesia de São Bartolomeu acabar com a regressão demográfica, que é a mais alta de todas aquelas que apresentou. E essa ideia vai mais longe. Diz assim, na Rua de Nossa Senhora, uma rua estruturante daquela pequena freguesia que tem 506 habitantes. Jorge, mas ajude-me a perceber aqui uma questão. Este problema não é de hoje. Não. A questão da habitação. Já lá vou. Os vossos partidos Sim. já estiveram na gestão da autarquia. E por isso é que eu comecei por referir que durante a gestão da habitação, do tempo da CDU, porque se disponibilizavam terrenos, porque se planificou, porque se construiu, foram construídas mais de 540 habitações. E o Pedro vai dizer que no tempo do PS também fizeram cerca de 240. Isto é um problema que surgiu nos últimos 8 anos. Ele tem-se agravado em todo o país, nesse aspecto, por falta de investimento. E, como digo, por exemplo, a Rua de Nossa Senhora consegue captar 50 fogos. 50 fogos permite trazer para além um incremento de população de 10% a 15%. Mas não é apenas dos atuais residentes. Nós temos que ter a capacidade de mobilidade, de sabendo que podemos não ter só emprego, mas se nós formos ver os números, hoje existe uma parte significativa da população de Borba, dentro do mundo do trabalho, que trabalha em Estremoz, em Campo Maior, em Porto Alegre, em Évora. Portanto, a habitação a custos acessíveis para o rendimento que as pessoas têm é um fator de competitividade. Com cidades como, por exemplo, Évora ou Elvas, que têm habitação sempre muito mais cara. Para além dessa questão, há que, e colocou esse problema, o PRR, o programa da tal bazuca, de que Borba se orgulhou de fazer, de resiliência. Ou seja, estamos a falar de fundos comunitários para ajudar. Que Borba, como Pomba em circunstância falou, em 8 milhões de euros de habitação, 0 cêntimos. Não só porque a estratégia local Jorge, de habitação... é um gosto ouvi-lo. Não tenho dúvidas, deve ter sido um excelente professor, mas estamos num debate político e temos que dar oportunidade igual a todos os candidatos. Nesta matéria também, é um outro aspecto, o Jorge referiu, eu neste momento desempenho funções no Executivo da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, uma junta de freguesia mais pequena do país, a propósito dessa proposta de reorganização é no fundo para tentar também garantir a sobrevivência de uma junta de freguesia muito pequena, mas que tem no seu interior, e eu tive a oportunidade ao longo do mandato de percorrer porta a porta, tem uma série enorme de casas abandonadas, de casas a precisarem de recuperação. E eu penso que por aí também poderia ser um bocadinho uma ação da Câmara. Não só a nova construção, mas também tentar recuperar a habitação, que há muito embora. É de querer e ter a parceria com os privados. Sim. Deixa-me acabar, porque eu tinha este apontamento quando
quando passaram a palavra para ti... Pode dizer, quando a Ana Sofia me cortou a palavra. Eu não fico zangada, não se preocupe. Porque há mais 2 fatores que são muito importantes naquilo que é a habitação em Borba. Um deles é a reabilitação urbana. E esta reabilitação urbana, a Câmara pode intervir em parceria, naturalmente, com os proprietários. O Benjamin referia-se a isso e a Talho foi-se falar da reorganização de São Bartolomeu. Não tenho nada contra, rigorosamente nada contra, quero é perceber o que acontece com as outras freguesias. E foi isso que foi pedido em Assembleia Municipal, foi isso que eu pedi enquanto vereador ao município que, através dos serviços, me fizesse chegar o que é que acontecia em termos da reorganização da freguesia que iria, entre aspas, sofrer mais com a questão, que era a matriz, perceberam em que é que ficávamos, em termos daquilo que eram os fundos que cada uma das freguesias recebe, para percebermos o que é que ganharíamos ou o que é que perderíamos. Sim. Para não chegarmos ao fim e dizer, olha, não nos lembramos disto. Eu penso que por aí também não haveria grande problema. Está certo, vamos lá ver. Eu gosto é de trabalhar com os dados na mesa. E eu fico muito feliz que estejam a trabalhar aqui, em direto com os nossos telespectadores do Conta Lá. Basicamente, estamos a falar de uma divisão que tem... Eu tenho 54 anos, a divisão tem muitos mais. Sim. E tudo... E não faz para sentido. ser, E não faz sentido. Para uma linguagem prática que as pessoas percebam, ou seja, tudo o que era campo, era matriz, é matriz. E São Bartolomeu é uma ilha. E, portanto, é um ponto, é literalmente um ponto. E, além disso, temos um lugar que é a Nora, que também tem uma rua e meia que pertence à matriz e todo o resto da localidade pertence à outra freguesia de Rio de Misto. Portanto, foram as 2 propostas que nós apresentámos, no fundo, procurar garantir algum melhor desempenho à freguesia de São Bartolomeu e garantir que a curto e longo prazo que ela vai substituir, porque em 2012, quando da reorganização, Borba não teve que fazer a unificação das 2 freguesias urbanas porque só tem 4 freguesias, porque muitas tiveram que fazer. Mas para tudo isto, acho que estão os 3 de acordo, é necessário mais habitação para conseguir fixar os jovens no concelho, mas para tudo isso é também necessário orçamento. Não só os jovens, claro. Concordo. Uma jovem hoje, família. O município de Borba é um município envelhecido, como muitos municípios. E eu já constatei várias pessoas idosas, monoparentais, que hoje queriam ter um T1, um T0, mas depois vêm as rendas de 400 euros, 500 euros, impossível. Portanto, a habitação, a rendimentos acessíveis... O ordenado médio da população do concelho, vocês têm ideia de quanto é que poderá ser? O ordenado médio, que porque essa é uma das questões, a precariedade do trabalho no concelho, não é? Eu depois, nessas questões, eu sou muito contra as médias, e depois podemos falar, por exemplo, sobre o IRS. É discutível, mas o rendimento médio anda nos 1000 e poucos euros. 1000 e poucos euros, estou a gastar 400 na renda impossível, da casa, sem esquecer água, mas luz, o que estamos a falar gás, é de uma população... Tem que haver apoio também é de uma população, por exemplo, idosa que tem rendimentos de reformas de 400... Não vamos depois. Portanto, e daqui que, como referi, não é tirar as propostas abaixo, mas é completá-las. Quando eu há pouco referi, sim senhora, vamos conjugar o reforço da freguesia de São Bartolomeu, investindo na habitação, na recuperação da habitação, com parceria. Quanto é que isso poderá custar? São coisas simples, com um orçamento camarário numa Câmara como Borba... Podemos dizer que, se eu for Presidente da Câmara, com certeza discutirei com os vereadores que aqui estão um programa de um investimento no mandato de 2 milhões de euros na habitação, seja em parcerias, seja em construção, seja em infraestrutura de terrenos. E para isso vai haver, mais uma vez o palavrão do PRR, que já se extinguiu, a resiliência que já se extinguiu, mas há, digamos, o compromisso do Governo, e temos que acreditar nos governos, embora não possamos estar na oposição, de que vai haver um novo fluxo financeiro e Borba tem que se candidatar a financiamento para a habitação, porque ele é um problema nacional estruturante. Só que não podemos ter, e eu não identifico os municípios, um do Partido Socialista, outro da CDU, comparativamente com Borba, que no último quadro comunitário de apoio teve uma captação de fundos comunitários 14 vezes inferior a município, um do Partido Socialista, outro da CDU, e, portanto, isto mostra o tal retrocesso. Só para fecharmos o tema jovens/habitação, porque vocês podem não acreditar, mas o tempo está a passar. Sim, eu sei. Temos tanta coisa para discutir, mas e só temos uma hora. Há um outro ponto que ficou por realçar em termos de habitação, que tem a ver que muita gente não gosta de falar no assunto, mas nós temos que encarar os problemas quando eles existem, temos de encarar de frente, e é o problema do realojamento municipal, que tem que ser feito.
Nós não podemos continuar a ter pessoas a viver em condições indignas, portanto, temos que encarar de frente. Eu sei que... Ou seja, situações de extrema vulnerabilidade. Exatamente. Terem acesso a uma casa da Câmara. Exatamente. E a autarquia tem essa disponibilidade, essas casas A autarquia disponíveis? teria essa possibilidade se tivesse cumprido, se tivesse trabalhado relativamente àquilo que se chama a estratégia local de habitação. Vai ser uma prioridade para si, essa Claro questão? que sim, a habitação vai ser uma prioridade. Está atrasada? Naturalmente tem que ser, mas é para todos. Quem estiver com vontade de trabalhar, seja qualquer que aqui esteja, tem que ser. Não temos outra hipótese de não fazê-lo. É essas infraestruturas de águas, vamos estar todos de acordo novamente. Mas dizer que a estratégia local de habitação fomos contemplados com 0 euros. Quando todas as câmaras fizeram o trabalho, que fizeram o trabalho a tempo. Aconteceu? Porque se atrasaram a fazer o projeto. Não. Entregaram poucos e mal à última da hora, sabendo que um dos critérios era a data de entrada. O primeiro critério era a validade da proposta, o segundo critério era por ordem de chegada, e entregámos praticamente no último dia. Portanto, é o espelho daquilo que foram os 12 anos deste Conselho, que é fazer pouco e fazer muito devagar, sobretudo. Vamos falar de uma franja da população do Conselho, que é a população mais envelhecida, e gostava de ouvir as vossas propostas sobre essa matéria. Como cuidar da terceira idade? As suas propostas, por favor. É assim, nós temos ali uma rede de IPSS que funciona bem, e, portanto, eu acho que faz todo o sentido que o município procure ser, entre aspas, parceiro destas instituições. Temos uma que é a Santa Casa da Misericórdia de Borba, que está há muitos anos no terreno, e agora, felizmente, temos uma outra fundação, a Fundação Unitate, que também adquiriu um antigo espaço do Cevalor, que já vai avançar. Mas no seu programa tem alguma iniciativa prevista para no fundo, apoio? Os idosos têm acesso a um médico de família, têm acesso têm facilidade em comprar os seus medicamentos, têm cuidados... Ou seja, no fundo, o nosso objetivo é estarmos atentos é um concelho pequeno, é uma terra pequena, um concelho pequeno, que nós facilmente conseguimos estar por dentro das dificuldades, e no fundo é garantir que situações dessas em que haja dificuldades, que o município pode estar como suporte para garantir que essa qualidade, essa mínima qualidade de vida Que se mantém. Que se mantenha, exatamente. Pedro, tem no seu programa alguma iniciativa? Sim, sem dúvida que o trabalho com as IPSS é decisivo. São os grandes parceiros. Sim, são os grandes parceiros, e podemos nos orgulhar que temos uma instituição com mais de 500 anos de existência e com trabalho feito e até de referência em termos nacionais naquilo que é o apoio, neste caso, à terceira idade. Sim. Dizer também mas há pequenas coisas que nós podemos fazer e podemos resolver o problema das pessoas. Por exemplo, a criação daquilo que nós chamamos a oficina móvel, que é a oficina de pequenas reparações, a partir do município, vai ter custos, mas esses custos são insignificantes para o bem que vão... Explique-me lá, em 30 segundos. Em 30 segundos será o senhor que tem uma torneira a pingar, o idoso que tem uma torneira a pingar, o idoso que tem uma fechadura partida, o idoso que precisa de que lhe fixem um móvel num determinado local. Portanto, garantir às pessoas, dar-lhe alguma qualidade de vida e irmos ao encontro delas, naturalmente em parceria com as juntas de freguesia, que é quem está no terreno, garantir que essas pequenas reparações vão ser feitas. Porque muitos dos idosos ou não têm os filhos lá, ou não têm capacidade para isso. Essa é uma das hipóteses. É uma forma também de combater a solidão. Sim. Também temos uma aposta naquilo que se chama o transporte para o centro de saúde. O município de Borba... Não existe ainda? Não existe, porque é uma terra pequena. O centro de saúde fica numa das extremidades da cidade, e os idosos que não têm, voltamos outra vez, que não têm o acompanhamento familiar que poderiam ter, necessitam de se deslocar. E a Câmara pode prestar esse serviço. A Câmara, novamente em parceria com as juntas de freguesia, pode prestar esse apoio, pode levar e trazer. Naturalmente, o centro de saúde está de certeza aberto a isso, de marcar as consultas num determinado dia para as pessoas que têm este tipo de necessidades, mas também o apoio nos medicamentos às pessoas, aos idosos mais debilitados. Acho que já teve a oportunidade de esclarecer ou de apresentar pelo menos 3 grandes iniciativas. Plena convergência com o que o Pedro acabou de dizer. Porquê é que não fazem uma coligação? Não, poderia ter sido. A diversidade democrática é salutar, e as divergências Claro, e os com acordos certeza. também Eu estava a brincar. Permitam-me a brincadeira. Aparentemente só não são as propostas da CDU, porque calhou ao Pedro I na ronda falar exatamente sobre 2 problemas centrais e que Ana levantou, que são aquilo que aparentemente parecem ser os pequeníssimos problemas, quando eles têm grande significado para as pessoas.
Um idoso que não consegue ir à farmácia e não ter um transporte que nós podemos chamar o táxi de proximidade, ou que tem a torneira a pingar, e que não tem esta oficina que existe em muitos outros conselhos de várias forças políticas, são elementos fundamentais, ou até levar o pão, ou levá-lo à loja, e sobretudo fazê-lo sair. Fazê-lo sair até para conviver. Eu vou dar um exemplo de uma questão que é importante. Borba tem o orgulho de muitas questões. Tem uma arte que é única e que hoje passeia a todo o mundo, que são os bonecos de Santo Aleixo. Que para além de estarem recuperados no Sendreve... Bonecos da Dourada. Que estão no Sendreve, que foi no mandato da CDU, a sua reanimação, e que hoje correm em todo o mundo, a Casa da Cultura da Dourada faz espetáculos dos bonecos. Porque não, quer com os reformados de Borba, Então, quer com se os for eleito reformados... presidente, Sim, quer da com autarquia vai propor Não, iniciativas... já fizemos esse acordo na escutação às associações e a Casa da Cultura ficou encantada. Porque não trazer os reformados de Borba, ou os reformados de Vila Viçosa, ou os reformados de Évora, à hora de ver aquele magnífico património cultural que eles têm e poderem ter um almoço das ervas e sabores que eles fazem genialmente, oferecido ou pago pelos reformados, e depois ter um espetáculo. Mas esse cotidiano do isolamento da população idosa para ir ao centro de saúde, para ir à farmácia, para ir à compra, para ir ver os netos. Uma coisa fantástica. Solidão, uma doença do É século um XXI problema. muito, Mas muito deixe-me grave. só voltar atrás numa outra situação, completando aquilo do Pedro, muito rapidamente, que é o tal paradoxo. Hoje Borba tem um conjunto substancial de imigrantes que são fundamentais para a agricultura e para os quais a habitação é desconhecida. E, portanto, também temos que encarar... O que quero dizer com isso, desconhecida? Se nós formos perguntar a cada um de nós onde é que essas pessoas vivem, nós sabemos de alguns deles, mas muitos deles sabemos aquilo que se passa. Eu admiro todas as condições Mas o mesmo desumanas. se passa em Borba? Mesmo em Borba, No concelho de não Borba... tenho conhecimento de tanta desumanidade como existe em outros concelhos. Sejamos justos nesse aspecto. Não queremos comparar. Do conhecimento que tenho, não tem comparação. Não tem comparação. Mas que dimensão mas é a essa? autarquia- Ajudem-me a compreender. Porque Eu não tenho números, mas somos capazes de estar hoje a falar de mais de uma centena de imigrantes, de brasileiros, de nepaleses, de cabo-verdianos, de outros, estão a trabalhar ali na agricultura e que são sazonais. e que vivem em condições desumanas. Não, eu não digo que vivem em condições humanas. O que nós temos que encarar é, para além da capacidade do mercado de lhe poder oferecer habitação, a autarquia, no que se refere à tal captação de regeneração e fixação de população, se oferecer condições a esses trabalhadores, transformando-os cada vez mais em borbenses. E a integração entre essa comunidade, falou-me E essa cerca de uma centena de trabalhadores, a integração dessa comunidade... Eu não sei se serão tantos e não vejo... Há momentos sazonais, como agora na Vindima. O problema não é comparável com os exemplos que foram dados, pelo menos tanto consigo a percebo. Existem alguns problemas de sobrelotação. Em termos das habitações, alguma sobrelotação. Mas não os identifico, pelo menos até Não há ao momento. problemas, a integração tem corrido de uma forma tranquila, é a minha pergunta. Borba é uma terra muito tranquila, é uma terra que recebe muito bem. E as pessoas, normalmente, em Borba, sentem-se sempre acolhidas. Sejam qualquer imigrante que chegue a Borba, dificilmente tem problemas de relacionamento. É uma característica nossa e não é característica de nenhum partido. Não. É uma característica da nossa terra que normalmente recebe bem e trata bem as pessoas que lá chegam. Portanto, já existiram problemas, naturalmente, quando existem estas convulsões que são de pessoas de outro tipo, de outra cultura a chegar. Existe sempre alguma convulsão, mas não temos problemas significativos. Benjamin, gostaria de ouvir também um pouco da sua opinião. Não sei se quer acrescentar alguma questão, algum ponto sobre esta questão. A opinião que o Pedro referiu, também não tenho conhecimento que haja problemas a esse nível. Quando falávamos no isolamento das freguesias, para uma forma de combater esse isolamento é ter infraestruturas, estradas em boas condições. Exatamente. Que permitam... Que retrato é que faz, ou que diagnóstico é que... Como classifica as estradas, os acessos? Há algumas que estão a precisar de intervenção. E, acima de tudo, e tocando ainda nas freguesias, é um aspecto que nós também achamos que devemos melhorar, é este relacionamento com as freguesias. Portanto, muito ao nível dos protocolos de descentralização de competências. Eu, além de já ter sido vereador, mas também fiz muita vida nas freguesias. E, portanto, eu tenho essa consciência, tenho esse conhecimento. Eu acho que tudo aquilo que a Câmara possa distribuir com as freguesias, repartir com as freguesias, portanto, é um trabalho que é um trabalho de proximidade
E é um trabalho que será muito... E é importante para a circulação da população entre cada freguesia. Exatamente, no fundo é também garantir melhores condições a quem vive nas freguesias, porque nós também temos interesse que as pessoas que vivem nas freguesias, não é apenas só o Borba, mas que as pessoas que vivem nas freguesias que também se sintam bem. Mas é inevitável tocar, quando falamos em estradas, não é? É inevitável falarmos do terrível acidente que aconteceu em 2018 numa estrada municipal, a 255, que provocou a morte de 5 pessoas, a derrocada dessa estrada, junto à Pedreira. Se for eleito Presidente da Câmara, vai pedir uma inspeção, por exemplo, a todas as estradas municipais para uma fiscalização, no fundo, para garantir que esse acidente não se repete jamais? Que isso agora já foi feito. Porque, vai querer ver esses resultados? Exatamente, porque infelizmente casa roubada dá casa à porta, né? Aquele acidente é uma ferida que nós temos ali ainda e que vai perdurar no tempo, mas a esse propósito, e falando da estrada, eu sou um bocadinho teimoso, confesso. Então, conte-me lá. Enfim, na minha juventude eu tive um padre, psicólogo, que me disse que eu era teimoso, mas que me aconselhou a teimar sempre pelo bem. E eu, ao longo da minha vida, é o que eu tenho procurado fazer, é teimar pelo bem. Não, a questão da estrada de Vila Viçosa é assim, ainda ninguém me disse que não era possível procurar recuperar uma parte daquele troço. O troço continua fechado. Continua fechado. E é um troço muito importante, até porque... Que impacto é que isso está a ter na circulação dos habitantes do concelho? Nós, por exemplo, dando um exemplo concreto, para irmos de Borba à Vila Viçosa, que no fundo era, nós agora fazemos, se calhar, o dobro da distância que fazíamos com essa estrada. Não é? E além disso, é também a importância que essa estrada tem a nível económico, porque essa atravessava as pedreiras, portanto, a zona das pedreiras. E, portanto... Porquê que o troço continua encerrado? Assim, não vai ser uma obra de fácil execução. Mas cá está, eu acho que um Presidente de Câmara tem que bater a todas... É um orçamento elevado e, portanto, aí naturalmente teremos que bater à porta do Governo. E é isso que acho que nós, quando digo nós, digo quem está no Executivo atualmente, que devia já ter feito mais esforços nesse sentido. Teria impacto na vida da população do concelho de Borba opinião, e até do ponto de vista económico, é o que me está a dizer. Portanto, eu não desisto ainda dessa... Se for eleito Presidente da autarquia, será uma das questões a abordar. Exatamente. Mais uma vez perdemos tempo e oportunidade com a desgraça que nos aconteceu. Se olharmos para os vários concelhos do país, mesmo do interior, quando acontece qualquer problema deste género, seja com os incêndios, seja com a ponte que caiu, há sempre um apoio governamental, há sempre a disposição, seja qual for o partido que esteja no governo, de minimizar aquela situação. Existe a vontade e responsabilidade da parte da autarquia para o exigir, porque tem direito a isso. Nós necessitamos de uma segunda ligação a Vila Viçosa. Borba e Vila Viçosa, passou o tempo das divergências. Isso já é história. Já é história. Passou os tempos das divergências e somos uma comunidade, somos quase uma única comunidade. E temos que ter nova ligação. Seja pela estrada que está... Quanto tempo é que demoram agora a fazer essa ligação? Demoramos uns 6, 7 minutos. 6, 7 minutos. E podemos demorar 3, 4 minutos. Mas é diferente. É a forma como lá chegamos. É a forma como não vamos para os cruzamentos perigosos, como não se fazem cruzamentos onde há muito movimento, onde há trânsito, onde há muitos acidentes. Mas o Pedro vai querer ver. Mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu preferia, em vez das infraestruturas viárias, falarmos sobretudo, porque esse é um problema muito grave que nós temos no Concelho, que são as infraestruturas de água, que é a rede de águas, que esse é um problema que todos nós temos, Pedro, que temos que estar em conjunto. Está a querer conduzir este debate. Peço desculpa. Não tenho que me pedir desculpa. Acho lindamente que queira o conduzir, assim conduzimos os dois. Com estradas, temos estradas velhas, temos sítios onde não se consegue transitar. Também necessitam de intervenção. Sim, mas necessitamos, sobretudo, de uma nova política da água. Vamos já falar da política da água. O Jorge quer acrescentar alguma questão quanto à condição... Sobre as estradas, pontos diferentes. Não será uma prioridade para a CDU recuperar a acessibilidade na Estrada 255, isso é um aspecto, para o PSD, na minha opinião, CDS. utópico. Até por aquilo que o Pedro acabou de dizer, que podia ter sido reivindicada como uma compensação ao problema e das responsabilidades que hoje ficaram ilibados criminalmente dessa matéria. Mas deixe-me dizer que as estradas conduzem-nos a uma outra questão nacional, que é o financiamento das autarquias. Eu acompanho mais de 20 municípios no país, na assessoria deste aspecto, de municípios do interior a municípios das ilhas, a grandes municípios metropolitanos, e a rede viária, a atual dotação financeira dos municípios é insuficiente
depois de terem terminado os financiamentos comunitários para fazer a reabilitação dos troços, sobretudo do interior. Portanto, é uma questão que exige o repensar da Lei de Finanças Locais, que foi prometida pelo governo do Partido Socialista e que caiu, que foi prometida pelo governo do PSD e que não aconteceu. E eu, por exemplo, sou presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Municípios e aí há este consenso de reivindicar... É uma boa plataforma para expor essa visão, não é? De imediato, digamos, a compensação, que haja dotação financeira para isto. Depois vamos, de facto, a este desastre que aconteceu em Borba. E porquê? Da política da água. E agora a política da água. Eu gostava de ouvir a sua opinião, Benjamin. Para quando uma gestão eficiente e inteligente da água? Porque este ano, à partida, não haverá problemas. Sim. Tivemos bastante chuva. Esse vai ter que ser o problema graves. Agora o problema também está, parece-me, e corrijam-me por favor, que os senhores conhecem o Conselho, a detalhe está nas próprias infraestruturas da água. Precisamente, ou seja, nós temos ali... E a questão do regadio, não é? Já todos abordámos essa questão, existem enormes perdas de água por todo o Conselho e, portanto... As condutas estão velhas? Condutas velhas e, portanto, vamos ter que reabilitar essas condutas, vamos ter que modernizar a rede de abastecimento e, acima de tudo, vamos ter que procurar identificar essas fugas e procurar agir o mais rapidamente possível, porque estamos a falar seguramente de perdas superiores a 50%. Quanto? 50%. A 63%. Ainda mais. 63% da água... A água comprada em alta que se perde na rede custa mais de €500 mil por ano. Sim, que não é cobrada. Vamos ser rigorosos. Isso é outra parte. A água que não é cobrada, aí sim, eu estimo, é um pouco mais de 50%, mas há muita água que não é cobrada e que entra nesse bolo dos 63%. Benjamin quer acrescentar mais algum ponto? Só para perceber duas questões. Nas infraestruturas, recordemos, hoje estão a ser as festas de uma das povoações mais pequenas dentro da freguesia de Santiago da Rainha, do Bar Branco. Foi uma intervenção feita no tempo da CDU, a infraestrutura da água, e como aquilo tem mármore por baixo, foi feito à mão, humano, e com máquinas, sempre possível colocar o dinamite, rebentava com as casas das pessoas. Infelizmente, que era um mandato do Partido Socialista, e sobretudo neste mandato do MUB, que começou agora a fazer 3 ruas, e numa rua de 200 metros leva 7 meses para fazer uma rua, não há possibilidades de recuperar. Mas a perda de água, como o Pedro dizia, numa zona de contadores, movimentos com muito calcário, e eu posso lhe dizer isso porque tenho estudos feitos nas Açorias que faço, a recuperação integral de contadores permite um aumento de faturação, de redução da água perdida entre 5% e 8%, 9%. Mas o que é que vai propor? Se for uma das propostas é a primeira questão, mais do que investir na rede, ou para além de investir na rede, fazer 2 questões fundamentais. Primeiro, seccionar a rede para identificar os locais onde há maiores perdas. Segundo, fazer a substituição integral dos sistemas de contagem, e hoje de contagem inteligente, já não há analógica porque há digital, no sentido... Quanto é que isso vai custar, Jorge? Não vai custar muito. Um contador hoje digital custa €95. E posso lhe dizer que apenas um aumento de 3% na faturação da água que hoje é consumida e que não é faturada, paga esses contadores em 4 anos. Portanto, não custava. Ou seja, é um aumento da fatura da não, a distribuição justa pelas pessoas da água, porque permite outra questão, é que a água em Borba é mais cara do distrito, exatamente porque só na água em alta é mais cara do mais cara do distrito, porque logo as perdas de €500 mil da água em alta levam a uma fraca rentabilidade económica. Portanto, se houver este aumento da faturação, o preço da água não precisa de evoluir como se pensa. Pedro, e aqui estou a falar das áreas que domino, de facto. Daí eu estar a dizer que esta parte tem a ver com a água não cobrada. É muito importante pensarmos que não são totalmente perdas, e a rede é obsoleta e tem que ser substituída, e em muitos casos estão identificadas os trabalhadores municipais que trabalham nessa área, conhecem perfeitamente e identificam-na perfeitamente. Se for preciso fazer dívida para resolver este problema, falemos, não temos nenhum problema com isso. Deixa-me só dar 2 elementos de má gestão, desculpa, Roberto. O Partido Socialista fez obra, deixou a Câmara no PL. A Câmara do MUB não fez obra, reduziu a dívida, não foi buscar 1 cêntimo de crédito. Ora, o crédito que está disciplinado então, na lei... Então concorda com esta visão de se for preciso criar dívida, claro, porque a dívida tem que ser a situação sustentável. Borba neste momento tem capacidade. Tem capacidade financeira. Tem capacidade de endividamento. Não investimos.
O que é criar dívida? Passou aí, Jorge. Desculpa, Tem que passar a palavra ao Pedro. É que sejam as populações futuras a pagarem aquilo que foi que morreu o futuro. Desculpa lá, Pedro. Nada, Dada pela Ana. ia só dizer que na questão da água, na questão da infraestrutura da água, da distribuição da água, temos um outro problema ainda que tem a ver com águas, não diretamente com água da rede de abastecimento público, que sobretudo na cidade de Borba, que é, quando chove, temos inundações. Temos inundações e se a chuva é muita, temos inundações graves. E rupturas da rede. E temos que também atuar aí. Porque não podemos... É numa área específica da cidade? Toda a parte que vem desde o centro de saúde até à Câmara Municipal, até ao Pingo Doce lá ao fundo, fica tudo inundado quando caem aquelas chuvadas grandes. Estamos a falar não é a chuva normal, estamos a falar de chuvas grandes. E isso tem que ser obviado. Essa situação cria que toda a parte daquilo que falámos há pouco das estradas, que também elas vão ficando deterioradas, sobretudo por causa dessas chuvas. Portanto, nós temos que fazer uma intervenção em termos do que é a infraestrutura de águas e de águas pluviais para que se faça de uma vez por todas. Nós não podemos andar a fazer uma ruazinha, um cantinho de uma rua para ficar bonitinho. Temos que investir e, se for preciso, como continuo a dizer, se for preciso, temos que investir. Mas não são só essas infraestruturas. E se calhar estou a começar a ir demais, mas temos outras infraestruturas que temos que tomar muita atenção. 30 segundos. Telecomunicações, fibra óptica em Rio de Moinhos e na Dourada. Temos que tomar... Vai à reunião de Câmara, na próxima quarta-feira, um protocolo feito da Câmara com uma empresa que diz que se a empresa ganhar o concurso de cobrir a nível nacional as zonas que não têm, ela vai fazer. É o que temos tido neste Executivo, que é fala-se acerca de coisas e não se faz nada. Ou seja, não dizemos nada do que se vai fazer. Concorda com esta visão? Aliás, é até um recado que eu tenho do atual Presidente de Junta de Rio de Moinhos. Portanto, é uma preocupação da freguesia. Preocupa uma economia local tão dependente de um setor como o mármore, que todos vocês já disseram, é permanente, um setor permanentemente em crise, dependente do próprio turismo. Como pretende inverter este paradigma? Sim, mais valências. Borba, felizmente, tem mais valências, desde o vinho ao azeite, às produções locais. Posso ouvir agora? Quer orientar o debate e ainda corrige o que eu estou a dizer. Não, por favor. Mas a grande dependência do mármore, do turismo, do artesanato... Sabe uma coisa? É sinal de paixão. E é isso que nos interessa a nós. Eu também tenho uma paixão. Comunicar. Nós temos iniciativas e há muitos anos que temos feiras de atividades económicas, nomeadamente a Festa da Vinha e do Vinho, e é também uma preocupação, porque é uma Festa da Vinha e do Vinho que teve excelentes desempenhos no passado, mas que progressivamente tem vindo a perder importância. E, portanto, é o vinho. Portanto, atrair mais turismo, sim, ao nível do comércio local também. Comércio local. Ainda não falámos de uma coisa essencial, que é o vinho de Borba, não é? Precisamente, estamos agora a falar... Está a ver, Pedro? Eu conheço o vinho de Borba. Vem sempre em boa altura. Não, mas eu acho que nós devemos repensar um bocadinho a Festa da Vinha e do Vinho, procurar torná-la mais atrativa. E temos outra situação também, que era de extrema importância na cidade, que era a Feira dos Santos. E a Feira dos Santos, portanto, no dia 1 de novembro, que era uma feira com uma fama que se estendia, eu atrevo-me a dizer, por todo o país. O que é que essa feira tem de tão especial que queira puxá-la? No fundo tem... Exatamente. Porque a feira foi deslocada para o atual Parque de Feiras, que é... Parque de Feiras é um elogio. Parque de Feiras é um elogio. Descampado da feira. Pronto. Chama-se Parque de Feiras e, portanto, eu vou-lhe chamar assim, apesar de não ter condições quase nenhumas. E hoje em dia também já não temos tantos vendedores e, portanto, eu acho que era interessante nós procurarmos recuperar um bocadinho dessa essência, porque era a feira no centro da vila, na altura agora da cidade. É verdade que havia problemas, poderia haver problemas porque eram muitas tendas, em termos de segurança, eventualmente poderia haver uma outra questão que agora julgo que já não se coloca. E, portanto, no fundo é reativar também um bocadinho a parte das atividades económicas, tentando melhorar um bocadinho essas iniciativas que têm ligação com outros produtos que não o mármore. Que não só o mármore. Porque preocupa a crise no setor. Claro. Como é que pretende acompanhar essa crise? É assim, há uma iniciativa que poderá ser engraçada, que é o nome que é Voltar a Escrever em Pedra, que é transformar a pedra, procurar a indústria do papel, o papel de pedra,
que é uma situação que é mais sustentável, que é reciclável e que não tem necessidade de água. Enfim, temos ali tantos escombros ali à volta, por que não a Câmara também tentar dinamizar um bocadinho esse projeto? E a questão ambiental, o impacto ambiental das pedreiras? Têm propostas específicas como minimizar o impacto ambiental da exploração das pedreiras? Não é uma situação fácil. Ou seja, o Conselho não ficar com buracos, gigantes buracos? Houve uma empresa que foi criada para esse efeito e, felizmente, já deixou de existir. E, portanto, era importante também, e uma vez mais, socorrer-me do Governo, junto do Governo, para procurarmos soluções para esse flagelo, porque hoje estamos numa situação de abandono e, portanto, não é fácil obrigar as pessoas... Quantas pedreiras? Tem ideia? Quantas pedreiras estão abandonadas? Todas. Todas. Não há uma em funcionamento. Não há nenhuma pedreira? Há umas serrações em funcionamento. Em funcionamento. Não há nenhuma. Tem a reserva, mas não estão em funcionamento. Portanto, não vai ser fácil resolver esse problema porque não se conseguiu obrigar as empresas a fazerem esse trabalho. Deixa-me fazer duas ligações importantes. Eu também quero fazer que não só do mármore, mas de toda a indústria. Para além das tecnologias da comunicação que o Pedro falou, um dos custos de produção fortes são a energia. E hoje as energias renováveis, através de entidades de autoconsumo, permitem trazer o custo da energia da casa dos 15 cêntimos para 8, 9 cêntimos. É um compromisso que nós temos, digamos, de criar em parceria com privados uma unidade de autoconsumo que permita, na zona industrial da Cruz de Cristo, nos equipamentos da escola, dos bombeiros, do pavilhão desportivo, do campo de futebol, digamos, ganhar competitividade económica através da redução destes custos da energia e também acessível quanto à aos questão do setor do mármore? Do mármore. Quanto ao setor do mármore, eu diria assim. No tempo do meu avô, dizia-se que um ditado popular que o segredo era a alma do negócio. E hoje digo-lhe que a informação e a cooperação são a alma do negócio. E os nossos industriais de mármores foram atrás do meu avô e não através da informação e da comunicação e da cooperação. Uma das crises dos mármores foi por querer um mercado extraordinariamente forte e, digamos, do oligopólio por parte dos árabes e de outros, de terem, cada um querer negociar por si e perderam competitividade nesse aspecto. Mas acham que é um setor que pode Mas ainda ganhar é um uma nova setor, vida? Por exemplo, que o Benjamin acabou? estava a colocar hoje, de novo, e que eu conheci com a Maria João, membro da mesa da Assembleia Municipal comigo também, mas que é do PSD, de facto que hoje a indústria, e quem está nessa indústria, aliás, como muitas outras, são os chineses, da transformação do pó de pedra em papel. Sim. Então, quando nós falamos em captação de investimento, é o produto que temos para lhe oferecer. Sim. Mas isso não é solução. A solução, e vimos-lo dizendo há bastante tempo, eu, em particular, venho insistindo nisso há muito tempo, o setor da pedra só faz sentido se os arquitetos começarem a projetar com pedra, com mármore desta região. Portanto, a divulgação junto... Mas não poderá uma autarquia promover... Exatamente, é o que eu estou a dizer, é o que eu ia acrescentar. Se nós não fizermos um esforço de divulgação da nossa pedra, daquilo que são as valências da pedra natural que nós temos, ninguém vai projetar com a nossa pedra se ela não existir. Uma das formas, dos pequenos contributos, por exemplo, que a Câmara pode dar, é a realização de uma Bienal de Mármore, que trabalhe com artistas, que chame arquitetos, que faça a divulgação das possibilidades do nosso mármore, para que ele possa vir a ser considerado nos grandes projetos. Porque há alguns grandes projetos no estrangeiro em que ele ainda é utilizado. Não é de Borba, porque em Borba, como dissemos, as pedreiras estão fechadas, mas é aqui dos nossos arredores. E ainda há alguma parte significativa, não é muito, mas ainda há uma série de pessoas que trabalham neste setor no nosso concelho. Portanto, devemos olhar para este setor do mármore. E não devia, pode um poder autárquico, neste caso específico da Câmara de Borba, promover mais produtos como o azeite, como o vinho? Vocês veem estes produtos como o grande segredo para atrair mais turismo? Claro que sim, deixa-me acrescentar uma coisa que há bocado quis dizer e que tinha a ver também com isto da falta de pessoas que as coisas entram como uma nas outras. Uhum. Quando eu falei da fibra óptica nos concelhos, nas freguesias rurais, tem a ver com uma procura que está a aumentar de pessoas que estão em teletrabalho ou até mesmo de turismo. Está neste momento na zona de Rio de Moinhos e na zona de Dourada a aparecerem pessoas, um novo tipo de pessoas, um novo tipo de residente no concelho,
para o qual temos que ter as infraestruturas de telecomunicações para que possam trabalhar... Responder às necessidades mínimas hoje em dia de trabalho. Sim. E existem pessoas nestas situações e podemos captar, temos condições para isso. Estavam a perguntar? Mas vou aproveitar, eu vou aproveitar que se calou para conversar com o Benjamin, porque vocês têm excesso de tempo e o Benjamin não. Ok. Eu também gosto de os ouvir. Agora, bom, se não quiser falar, eu continuo a conversar. Claro. Eu tenho gosto em ouvir todos. Não, há bocado quando lhe referi também a essa questão das feiras, portanto, no fundo é também tentar revitalizar o comércio a nível dessa iniciativa. Portanto, tínhamos também um mercado, foi outra coisa que se perdeu, que era um mercado no centro da vila, onde também, portanto, no fundo esses produtos eram expostos e eram vendidos e, portanto, também era um sinal, um sítio de passagem, de convívio, de atividade. E, portanto, no fundo, também por aí poderá passar. Esta conversa, este debate está bastante interessante. Eu dou-lhe literalmente, Sr. Professor, 30 segundos para dizer o que tiver a dizer. Não, o vinho, só uma experiência, porque eu não conseguia explicar em 30 segundos, mas quando fui vereador na Câmara de Évora, procurei essa situação. Infelizmente, na altura, os industriais não aderiram, oferecida pela Embaixada Portuguesa no México, que queria levar uma amostra gastronómica do Alentejo e dos vinhos. Hoje, infelizmente, os vinhos já começaram no Douro a ter crise, as taxas americanas poderão trazer... Não vão ajudar. Mas não vão ajudar, e, portanto, há que ter capacidade, por exemplo, com as nossas embaixadas, com os adidos comerciais, de fazer a promoção dessa bebida excelente. O vinho de Borba. A uva triturada. Para terminar, coloco a mesma questão aos três. Vamos terminar da mesma forma como começámos e começo por si, Benjamin. Qual será a primeira iniciativa prática, visível para a população, caso seja eleito Presidente da Câmara, que vai querer concretizar? 2 minutos, por favor. Olha, para já, qualquer de nós que chegar à Câmara, penso que é uma preocupação que tem que ter é arrumar a casa. E, portanto, nós teremos de ter esse cuidado de organizar toda a parte do pessoal. E, portanto, isso não sendo uma medida concreta, é uma preocupação, porque também a esse nível têm surgido informações que é preciso haver uma nova capacidade de melhor organização do trabalho e, no fundo, quem vai trabalhar connosco, quem vai colaborar connosco nas nossas tarefas. Eu reforço o papel importante das freguesias e reafirmo aquilo que falei há bocado, de reunir com as juntas de freguesia, todas elas, sejam independentemente da cor política que venha a triunfar, porque esse trabalho de proximidade é muito importante e eu acho que as freguesias estão subaproveitadas, têm muito para dar, têm muito trabalho para fazer, têm qualidade e capacidade para o fazer e, portanto, eu vou incentivar e quero um concelho coeso, não quero só Borba e o resto é paisagem, não. Quero coesão em todo o concelho e, portanto, vou chamar as freguesias, vou-me reunir com eles e vamos procurar pontos de convergência e de trabalho. E já agora deixe-me referir, que não o abordámos aqui, mas que ficou pendente, que é o Plano Diretor Municipal. Ele vai ter que... Não é revisto há quanto tempo, sabe? Ele não foi revisto agora neste mandato porque, enfim, não temos tempo, mas ele ia ser aprovado agora, em agosto, e estamos a 2 meses das eleições e, portanto, a Assembleia Municipal deliberou que vai promover a sua discussão e votação no próximo mandato, naturalmente com algumas alterações que deverão ser feitas porque ele carece mesmo dessas alterações. Jorge, coloco-lhe a mesma questão a si. A primeira prioridade, se for 10 eleito, segundos, qual será? 10 segundos será eleito. 2 minutos. Será a habitação. Mas há mais. O Benjamin falava nas freguesias. Rio de Moinhos. Indo à história, tinha um rio, tinha uma ribeira, que hoje é mato. Transformar aquele espaço num espaço de usufruto coletivo, de promoção ambiental e de atratividade, é um investimento não muito grande que não tornará a Câmara Municipal, com os trabalhadores que tem, e esse aspecto é paulatino, a organização dos serviços, mas são os trabalhadores que lá estão, com os quais tem que se contar nessa matéria, na sua organização, na sua responsabilização e também na sua disciplina. Mas, como lhe disse, primeira questão, a habitação, mas depois há outros aspectos emblemáticos. Quando eu falei na habitação ligada a isto, o Palacete dos Melos, que é, digamos, um coração daquela freguesia, a recuperação daquele espaço, trazendo a horta comunitária, trazendo as associações para além de vários aspectos, desde logo
tendo, e eles sabem, os borbenses sabem, que era além que funcionava a escola, que havia as oficinas, e, portanto, trazer as artes e os ofícios para aquele espaço. Muito bem. São investimentos que iremos fazer, mas muitos outros. Já agora só, até foi que falei menos também, recuperar em termos... Está a revelar-se agora no final do debate, é que se está a revelar. Não, estamos num espaço de cultura, e eu acho que era importante criar ali também O auditório? Um auditório. Eu penso que temos espaço para isso, conjugando também com a intervenção que deve ser feita na parte das piscinas descobertas e, portanto, reforçar ali essa vertente cultural nesse espaço que o Jorge falou. Temos esse projeto. Eu vou-lhe dizer aquilo que faremos de imediato, porque todo o resto estaremos a construir sobre o... Claro, há projetos que há projetos para fazer. De imediato iremos tratar, sem qualquer dúvida, de colocar fibra óptica em Redemoinhos e na Ourada. De imediato. Será uma preocupação, a minha primeira preocupação será essa. Em segundo lugar, queremos que todos os lotes municipais, e falta aqui existir um levantamento exaustivo, porque tenho algumas dúvidas, todos os lotes municipais serão colocados no mercado e a preços acessíveis. E, por último, criar uma estratégia da água em que possamos planear o investimento para que, de uma vez por todas, se resolva o problema das infraestruturas de água. Bom, eu julgo que já esgotámos o nosso tempo. Muito obrigada aos três. Boa campanha. Assim termina esta análise do Concelho de Borba. Nós voltamos-nos a ver brevemente, provavelmente no seu concelho. Até lá, fique bem.